Olá, ouvintes! Esse é o Conversas Virtuais sobre Psicanálise, ou, para os mais íntimos, CVPsi. Somos um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado por este que vos fala, o professor Fábio Belo. Aqui, em cada episódio, lançamos um convite para uma conversa sobre psicanálise a partir de um tema. Nossa proposta é pensar as contribuições teóricas e técnicas da psicanálise na relação com questões que são apresentadas pela contemporaneidade. Chegue mais perto, afine a escuta, traga suas ideias e vamos para mais uma conversa. O narcisismo é um conceito bastante conhecido na sociedade atual. Ele nasce a partir de um mito grego que conta a história de Narciso, uma pessoa que era incapaz de se apaixonar por outros, pois estava encantado por si mesmo. Aliás, já para começar, recomendamos a conversa dos professores Fábio Belo e Rafael Silva sobre as interconexões entre o mito grego e o conceito freudiano. Para quem quiser ver depois, o link para o vídeo estará na descrição desse episódio. Utilizando-se deste mito, Freud conceitua em seu texto Introdução ao Narcisismo, de 1914, esse termo que é muito usado dentro da psicanálise. O autor começa nos contando um pouco sobre a história do narcisismo, que foi descrito pela primeira vez em 1899 por P. Nack, e era considerado uma perversão sexual, na qual a pessoa sentiria prazer ao olhar, tocar e acariciar o próprio corpo. Entretanto, Freud, em suas pesquisas, percebe que o narcisismo está presente em diversas pessoas e pressupõe que ele pode ser uma parte intensa e normal do desenvolvimento sexual humano. O eu, como objeto da libido, apareceria já na infância e se estenderia à vida adulta através da hipocondria, das psicoses e até mesmo do amor, já que escolha objetal é sempre narcísica, ou seja, eu escolho determinado objeto porque me identifico com ele. Já na psicose, a psicanálise também observou que em pacientes com esquizofrenia há um distanciamento do mundo externo, o que sugere uma retirada da libido dos objetos externos em direção ao eu, levando à megalomania, que é caracterizada por um sobrepujamento das vivências internas, como a onipotência dos pensamentos, a força mágica presente nas palavras, atribuindo ao eu um poder exagerado. Nesses casos, a libido, que é o componente psíquico da pulsão, se encontra, de certa forma, estagnada no próprio corpo, e esse investimento se vincula à imagem de si mesmo, a uma forma de investimento de amor no próprio ser. Nesse sentido, é importante realizar uma reflexão sobre o que seria o si mesmo, que em inglês, aliás, vai ganhar uma longa tradição na psicanálise, o tal self, mas sobre o qual não falaremos hoje. Por enquanto, vamos focar na sede do narcisismo em Freud, isto é, o eu ou o ego. Os seres humanos, enquanto corpos compostos por subjetividades, são pensados na teoria psicanalítica como seres atravessados por um inconsciente, com traços afetivos e representacionais. Em relação ao narcisismo, os principais pontos se relacionam às questões da percepção de si que organizam o que se chama de eu. Assim, de maneira bem ampla, todos os processos relacionados às percepções que o sujeito tem de si são processos narcísicos. Tudo que diz respeito ao funcionamento do eu faz parte da problemática narcísica. Outro conceito que é bastante trabalhado nas obras de Freud e que se relaciona a esses processos de investimento libidinal é o de narcisismo primário, no qual a energia sexual é inicialmente direcionada para o eu e depois pode ser redirecionada para os objetos externos. A distinção entre libido do eu, a energia sexual focada no eu, e libido de objeto, energia sexual focada em objetos externos, é fundamental na compreensão das neuroses e psicoses. A hipótese de que a libido sexual pode ser retirada dos objetos externos para ser direcionada ao eu é importante na compreensão de distúrbios como a esquizofrenia. Embora haja argumentos contra essa teoria, ela permanece uma ferramenta útil na análise psicanalítica. Carl Abraham, em 1908, já havia destacado também que estados de demência precoce são exemplos de desinvestimento da libido objetal. Ele afirma que, abre aspas, a característica psicossexual da demência precoce é o retorno do paciente ao autoerotismo.
O doente mental transfere para si só, como seu exclusivo objeto sexual, a totalidade da libido, que a pessoa normal orienta para todos os objetos animados ou inanimados que a rodeiam. Fecha aspas. Isso está em Laplanche, 1967. Freud também sugere que o sofrimento físico ou uma doença pode levar à retirada da libido dos objetos externos para o eu, desde que o mundo externo não diga respeito ao seu sofrimento, resultando em egoísmo e indiferença amorosa. E é por isso que, quando estamos doentes, tendemos a ficar mais carentes. Com dor de dente, a alma se refugia no molar. Isto é, a dor é um modelo importante para Freud pensar no investimento libidinal. Ele pode ir mais em direção ao eu ou em direção aos objetos. Assim como a dor, o sono também é tomado como modelo por Freud para pensar nesse fechamento em si mesmo, que o narcisismo produz. A hipocondria seria uma doença do narcisismo, que nesse sentido, um hiperinvestimento em si mesmo e no próprio corpo, mesmo que às custas de fantasias, muitas vezes delirantes, de doenças imaginárias. Freud examina a vida amorosa humana como uma via para compreender o narcisismo, destacando duas escolhas amorosas distintas. Primeiramente, observa-se a escolha de objeto baseado no tipo de apoio que os indivíduos inicialmente se voltam para figuras que os nutrem e protegem, como a mãe. Em contraste, há a escolha narcísica, que, segundo o autor, estaria presente em pervertidos e homossexuais. Essas pessoas buscariam a si mesmas como objeto amoroso. Freud enfatiza que cada pessoa pode optar por um desses caminhos, embora o narcisismo primário esteja presente em todos, influenciando sua escolha de objeto. Ele também destaca diferenças de gênero, enquanto o homem tende a buscar um amor objetal completo, com superestimação sexual, as mulheres muitas vezes se voltariam para si mesmas, em um tipo de amor narcísico. Essas distinções, é importante pontuar, não são universais, refletem a complexidade da vida amorosa humana e suas razões no desenvolvimento psicossexual. Outro momento em que o narcisismo aparece é na relação entre pais e filhos, já que há uma reviviscência do narcisismo dos pais, já abandonada há muito tempo, nos filhos. Freud observa que muitos pais mostram uma tendência a superestimar seus filhos, atribuindo-lhes todas as perfeições e ignorando seus defeitos. Entre aspas, Sua Majestade, o bebê. O narcisismo dos pais pode levá-los a mimar seus filhos, dar tudo o que não tiveram a eles. Ou ainda, os pais podem projetar seus próprios sonhos não realizados nos filhos, esperando que eles realizem o que eles próprios não conseguiram. Essa atitude reflete o desejo de imortalidade do eu, onde os pais encontram segurança ao refugiar-se na criança, como uma extensão de si mesmos. Freud sugere que o amor dos pais pelos filhos, embora comovente, é essencialmente uma expressão do narcisismo dos pais renascido, transformando em amor pelo objeto, o filho. Isso ilustra a natureza narcisista intrínseca das relações parentais e como os pais buscam perpetuar a si mesmos através de seus filhos. Essa dinâmica entre pais e filhos é vista como uma expressão do narcisismo primário presente desde a infância. A conversa sobre o narcisismo vai longe, e em resumo, é uma problemática que nos auxilia a perceber o eu como um objeto pulsional como qualquer outro. Podemos dirigir ódio ao eu, a famosa baixa autoestima ou o popular complexo de inferioridade. Ou podemos dirigir amor excessivo, como vemos nos casos de mania ou do delírio de grandeza ou megalomaníaco. A discussão sobre o eu em psicanálise levou Freud a perceber a multiplicidade de eus que nos constitui. Eu ideal, ideal do eu, super-eu, eu. Vejam, só para começar, 4 lugares distintos para falar de aspectos ligados ao narcisismo. As redes de crenças e desejos que se organizam frente ao inconsciente. Aliás, mais uma recomendação de vídeo para vocês. A distinção entre o eu
ideal e ideal de eu foi abordada numa live do professor Fábio, e o link também estará na descrição desse episódio. Não deixem de conferir. Ao longo da história da psicanálise, o eu vai ganhando leituras diversas e ainda merece muitos estudos sobre seus aspectos teóricos. Claro, toda essa discussão nos interessa para pensarmos sobre o papel do eu durante uma análise. O eu tem que ser desmontado completamente durante o processo analítico. Suas miragens imaginárias devem ser desconstruídas. E nos casos nos quais os pacientes já chegam com um eu combalido e frágil, com seu narcisismo precário frente aos ataques da pulsão. A análise pode ter um movimento mais terapêutico e ajudar a compor alguns elementos do eu? Terminamos com essas perguntas e convidamos vocês para continuar esse importante debate teórico e clínico. Vamos ficando por aqui. Logo, logo voltamos com mais um tema. Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando, nos siga em nossa página no Instagram, @cvpsiufmg. Fiquem à vontade para nos enviar sugestões, dúvidas e comentários por lá. Também nos siga no seu tocador de podcast predileto para não perder nenhum episódio. O CVPsi de hoje se encerra aqui. Até mais!